Alô, meu querido, fala minha querida, vamos continuar falando do Sistema Nacional de Trânsito. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, é atribuição pra caralho, mas velho, se a PRF é o órgão de trânsito que você for prestar o concurso cobrar isso aqui, eu quero te blindar, filho, porque isso aqui questão todo mundo acerta. Você tem que pegar os pontos específicos e as palavras-chave que a banca explora. Então vem aqui comigo porque agora nós vamos entrar nas atribuições de CETRAN e CONTRANDIF. Lembrando que nós já vimos as atribuições dadas ao CONTRAN, que é o órgão máximo consultivo e normativo e também coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, tá? E aqui eu vou trazer para você o CETRAN e o CONTRANDIF. Então, primeiro, o CETRAN e o CONTRANDIF, CETRAN é Conselho Estadual de Trânsito e CONTRANDIF é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Belezinha? Esse Conselho de Trânsito do Distrito Federal, assim como o CETRAN, são órgãos normativos e consultivos no âmbito das suas respectivas atuações. Imagine, se a CETRAN é do Estado, o CONTRANDIF é do Distrito Federal. Tudo bem, isso aqui tá fácil. Lembra também, doutor, que eles também são órgãos coordenadores do sistema. Quem é o órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério das Cidades hoje, mas órgãos coordenadores que auxiliam esse ministério será, no caso, o CONTRAN e o CETRAN e o CONTRANDIF. Então, é importante você citar que coordenador sempre está relacionado com essas políticas desses dois órgãos, CETRAN, CONTRAN e CONTRANDIF, tá? Então, toma cuidado com essa nomenclatura que pode aparecer também. Vamos lembrar algumas características desse órgão. Primeiro, o CETRAN, como se trata do Conselho Estadual de Trânsito, esse CETRAN ele terá o seu presidente nomeado pelo governador, ok? Então o presidente do CETRAN será necessariamente nomeado pelo governador de estado e também pelo governador do Distrito Federal, em se tratando do CONTRANDIF. Ótimo! Só que esse cara que vai presidir, esse presidente não pode ser qualquer pessoa. Doutor, qualquer pessoa não pode assumir esse cargo. Para que o cara seja presidente, é preciso que ele tenha reconhecida, olha a palavra-chave, hein? Experiência em matéria de trânsito. O que isso significa, Pedro? Se o presidente tem que ter reconhecida experiência em matéria de trânsito, já foi a nível jurisprudencial, para você ter ideia, a questão relativa a motoristas. Pedro, eu sou motorista há 30 anos. Isto é suficiente para que eu tenha reconhecido saber, reconhecida experiência em matéria de trânsito? Não, doutor. Só ter a carteira durante 30 anos não significa reconhecida experiência em matéria. Geralmente isso daí deve ser comprovado com algum cargo relativo a trânsito ou até mesmo com cursos e diplomas que você pode apresentar posteriormente na hora de assumir esse cargo. Então a diferença que você vai fazer é o seguinte: o presidente do CETRAN e do CONTRANDIF tem que ter reconhecida experiência em matéria de trânsito, enquanto os outros membros basta que eles tenham reconhecida experiência. Não cita-se matéria de trânsito aqui embaixo para outros membros. Show de bola? Tranquilão? Lembrando que resolução vai reger todo o procedimento do CETRAN e do CONTRANDIF aí também. Além disso, esse presidente aqui, que tem reconhecida experiência em matéria de trânsito, ele terá um mandato de 2 anos, sendo admitido também a sua recondução. Então ele será colocado por nomeação do governador de estado, fica 2 anos nesse poder e em seguida ele poderá ser reconduzido mediante uma nova nomeação desse governador de estado, ok? Mandato de 2 anos, sendo admitido a recondução aí nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Show de bola? Vamos falar então agora um pouquinho a respeito das atribuições do CETRAN e do CONTRANDIF. A primeira delas vem a ser assim, ó: cumprir e fazer cumprir no âmbito da sua respectiva atuação, né, as leis de trânsito. Então, lembra sempre que o Código de Trânsito Brasileiro faz com que os órgãos de trânsito primeiramente deem o exemplo, para que depois ele exija das pessoas que também sigam isso daí. Então, deverá cumprir e fazer cumprir no âmbito da sua circunscrição. Além disso, cabe ao CETRAN e CONTRANDIF elaborar normas. Doutor, são órgãos normativos e consultivos. Se é para elaborar norma no âmbito da sua competência, lembra que em relação ao CONTRAN, o CONTRAN estabelece normas de caráter nacional, que aplica-se à Política Nacional de Trânsito. Lembra que se falar nacional, estou diante de CONTRAN. Se falar no âmbito, você vai lembrar que isso aqui é CETRAN e CONTRANDIF. Ok? Além disso, responder a consultas. Pedro, que tipo de consulta? Consulta relativa à legislação de trânsito, que pode ser feito tanto por populares quanto pelos próprios agentes de trânsito, ok?
Além disso, doutor, eu peço para você anotar isso aqui com muita importância. Coloque asterisco pelo menos uns 4 aí. Essa atribuição quarta é a que mais cai em prova, pelo menos o que veio sendo mais cobrado em 2016, 2017 e 2018 das bancas. Então, quando eu trabalho estabelecer ou estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito, doutor, estimular e orientar. Quem executa a política de trânsito é o órgão executivo de trânsito. Mas olha o verbo, estimular e orientar a execução. Não é ele quem efetivamente executa, doutor. Toma cuidado. Falou de campanha educativa de trânsito, principalmente aquelas campanhas realizadas na semana de trânsito, que nós vamos ver já, que vai ser do dia 18 a 25 de setembro, mas você tem que lembrar que essa campanha, todas essas daí, sabe aquele carinha que aparece com uma mãozona para você parar para pedestre e tem essas paradas todas ao longo da cidade? Quem estimula e orienta é o CETRAN e o CONTRANDIF. Quem põe em prática são os órgãos executivos de trânsito, ok? Em tese, em se tratando de municípios, órgãos executivos municipais de trânsito. Belezinha? E também julgar recurso. Julgar recurso da JARI, lembra que a JARI é um órgão de recurso, é uma instância recursal primeira, o primeiro órgão a receber o recurso administrativo. Pedro, foi emitido um órgão, imagina que o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, do Estado, portanto, aplicou a penalidade de multa em determinado condutor. Se essa autoridade era uma autoridade estadual, o recurso, a segunda instância recursal, neste caso, será diretamente para o CETRAN ou CONTRANDIF, a segunda instância, depois do indeferimento da JARI. Tudo bem? Além disso, trata-se também de um órgão que julga recursos de órgãos e entidades executivos estaduais no que tange aquele resultado, digamos que reprovado, em se tratando de inaptidão física ou mental ou até mesmo psicológica de cunho permanente. Doutor, se a pessoa ela foi reprovada em exame em se tratando de inaptidão física, mental ou até mesmo psicológica aqui, ok? Em até mesmo psicológica, de cunho permanente, este órgão é a única instância, olha o que eu vou dizer, não cabe recurso para a JARI, doutor. Aqui, o recurso vai direto para o CETRAN e para o CONTRANDIF. Se o recurso vai direto para o CETRAN e para o CONTRANDIF, significa dizer que nesta modalidade aqui, há que se falar em instância única recursal, que se trata da inaptidão física, mental ou psicológica permanente para conseguir uma habilitação. Tudo bem? É por isso que muitas vezes a banca e a doutrina chamam essa instância de instância revisional. É o que acontece, por exemplo, com o exame de um psicotécnico em que ele diz que você está permanentemente impossibilitado de tirar a carteira. Onde você vai implementar o recurso, e é o primeiro recurso, não na JARI, ok? Direto no CETRAN ou no CONTRANDIF. Show de bola? Essa daqui também costuma cair bastante na sua prova e você não vai errar. Além disso, em se tratando de deficientes físicos, nesse caso, essas pessoas que são deficientes, eles poderão ser reavaliados por uma junta. Então essa junta, um dos membros dessa junta terá um dos membros será necessariamente do CETRAN e do CONTRANDIF. Por isso que diz aqui, indicar um representante para a comissão de reavaliação de deficiência física, ok? Então toma cuidado, também indicar um representante para essa junta que vai avaliar esse deficiente físico a conseguir ou não essa habilitação. Por fim, dirimir conflitos no âmbito da sua atuação em se tratando de municípios. Então imagina que 2 municípios, foi cometida uma infração de trânsito no aeroporto que fica entre 2 municípios. Qual dos dois são aptos, né, a aplicar, no caso, a penalidade de multa? Nesse caso, haveria um conflito. Portanto, quem sana esse conflito é o CETRAN e o CONTRANDIF. Lembra, em se tratando de CONTRAN, o CONTRAN, ele dirime conflitos em âmbito entre estados ou entre estados e DF e também em âmbito nacional. O CONTRAN ele avalia esses 3, enquanto o CETRAN e o CONTRANDIF apenas de nível municipal. Você também não pode confundir. Vem aqui comigo para a gente continuar. Coloquei uma observação que tá aí no seu material como a última competência do CETRAN e do CONTRANDIF, que é o quê? Designar junta para reavaliação de exames em se tratando de recursos deferidos. Então imagina o seguinte, foi feito um exame, a pessoa foi reprovada nesse exame, só que não reprovada em definitivo, não é uma reprova permanente. A pessoa entrou com um recurso na JARI, ok? Entrou com um recurso na JARI, perfeito. A JARI deferiu, ou seja, ela foi positiva em relação a esse recurso.
Para que seja analisado esse recurso, será feita uma junta para reavaliação de exames. Portanto, quem designa essa junta é o CETRAN. Vai vir uma cartinha na sua casa para você comparecer em determinado lugar para ser avaliado por essa junta. E quem monta essa junta é o CETRAN ou CONTRANDIF, ok? Outro ponto importante para você não se esquecer aqui. Finalizamos então atribuições do CETRAN e do CONTRANDIF e matamos os órgãos normativos e consultivos de trânsito. Agora eu quero falar com você um pouquinho a respeito da JARI. Doutora, a JARI é curtinho, a JARI é super fácil de você acertar, não tem mais muito ponto pra gente bater porque não cai resolução na nossa prova. Se viesse resolução, você teria que ver a resolução que trabalha com a JARI. E aí eu cito pra você. Primeiro, as JARIs são órgãos recursais de primeira instância. É ela quem recebe o primeiro recurso. Lembrando que primeiro recurso não é a mesma coisa que defesa prévia, hein? Não é a mesma coisa que apresentação de condutor. Toma cuidado, lá no procedimento administrativo de trânsito, nós vamos trabalhar sobre todas essas etapas aí. Aqui o ponto que você tem que lembrar é esse. São órgãos recursais de primeira instância. Os de segunda instância são quais, Pedro? Porra, no âmbito dos estados, CETRAN e CONTRANDIF, e no âmbito da União, o CONTRAN, ok? Mas nós veremos isso muito melhor lá no PAD. Além disso, onde que fica a JARI, doutor? Eu não sei se você sabia, mas as juntas administrativas de recursos de infração, nesse caso, a JARI, ela funciona dentro, ela tem um lugarzinho dentro dos órgãos executivos ou executivos rodoviários de trânsito. Além disso, como a PRF também tem a figura daquilo que a gente chama de autoridade de trânsito, geralmente representado pelo delegado da região, delegado regional, nesse caso, ai Pedro, mas tem delegado na PRF? Porra, tem, mas é um cargo com uma nomenclatura diferenciada, não é o delegado de polícia que você aprende na Polícia Civil nem na Polícia Federal, tá? É nomenclatura de cargo, toma cuidado com essa porra. Então a PRF, ele terá o seu inspetor, ela terá o seu delegado que vai ser a autoridade de trânsito regional capaz de aplicar a penalidade de multa. Então, nesse caso, a PRF também tem junto a ela uma JARI. Toma cuidado, isso aqui também é perguntado pela prova. Pedro, mas é só órgão executivo e executivo rodoviário? Claro que não. A PRF, que é um órgão de fiscalização ostensiva, também tem essa atribuição, também, portanto, tem a questão da JARI no âmbito interno a ela, ok? CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, olha o que eu vou dizer, não tem JARI, eles não têm atribuição de aplicação de multa. Toma cuidado com essa porra, ok? Além disso, composição da JARI. Lembrando que a resolução também conversa de uma maneira muito mais minuciosa, ok? A composição da JARI mínima corresponde a um agente que tenha conhecimento de trânsito e essa pessoa basta que ela tenha nível médio. Quando a galera fala que esse órgão é o órgão julgador, a JARI, todo mundo acha que trabalha juiz na JARI. Filho, não é não. Juiz não trabalha em JARI só porque a capacidade dela é de julgar recursos, não. Então será uma pessoa com conhecimento de trânsito e essa pessoa basta que ela tenha nível médio. Essa composição de no mínimo 3 membros, o segundo membro vem o quê? Um representante do órgão que impôs a penalidade, geralmente é um representante do órgão em que a JARI já está funcionando, ok? E o terceiro seria um representante da sociedade que também tenha essa noção básica aí de trânsito, ok? Então, um representante da sociedade, um representante do órgão, essa é a composição mínima da JARI. Lembrando que a resolução ela vai trabalhar muito melhor como que se distribui em se tratando de maior número de membros, ok? Além disso, quais seriam as atribuições? Doutor, isso aqui se torna muito fácil. Eu chego no ponto da matéria em que o nosso estudo se simplifica por demais. Sabe por quê? Porque a JARI todo mundo acerta. Doutor, adivinha qual é a função principal da JARI? Julgar recursos de infração de trânsito. Então, se a JARI tem a função de julgar recurso, as outras duas funções decorrem dessa função primária. Quer ver? Olha a segunda função. Solicitar informações complementares acerca desse recurso. Imagina, a pessoa ela fez recurso. Se a pessoa tiver que fundamentar de uma maneira um pouco melhor, é a JARI quem vai pedir isso. Ela vai solicitar informações complementares e essa solicitação pode ser tanto para pessoas quanto para os próprios órgãos de trânsito. Percebeu? Então toma cuidado. Além disso, encaminhar informações para os órgãos de trânsito a respeito de problemáticas identificadas no documento de recurso e infração. Então, por exemplo, se eu tenho um local ou um agente que tem um diferencial ali na hora de infracionar as pessoas, digamos assim, se existe um ponto da cidade que está dando muito conflito, caberá a JARI entrar em comunicação, comunicar o órgão de trânsito e encaminhar
os problemas que estão sendo apresentados aí nos recursos, principalmente da população como um todo. Percebeu? Então essas são as 3 funções básicas da JARE quando a gente trabalha esse órgão. Doutor, JARE é muito fácil quando cai em prova. Com isso aqui você mata boa parte das questões quando vem caindo JARE, só não aquelas que cobram resolução. Porque a resolução, como eu falei para você, não é o nosso foco aqui. Nosso foco é Código de Trânsito Brasileiro. E agora vamos falar um pouquinho a respeito da atribuição do DENATRAN. Migão, vem aqui comigo para a gente ver agora as competências relativas ao DETRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Doutor, eu não sei se você se lembra, mas quando eu trabalhei lá na tabelinha com você, eu citei que o DENATRAN ele é o órgão máximo executivo da União, ou órgão executivo máximo. Lembrando que órgão normativo e consultivo máximo é o CONTRAN, órgão executivo máximo é o DENATRAN e o coordenador máximo do sistema é o Ministério das Cidades. Você não pode confundir os 3. E esse órgão é ele o responsável por pôr em prática a política do CONTRAN. Se é o CONTRAN que estabeleceu determinado tipo de política ou determinada atribuição, quem põe em prática é o órgão executivo, é o executor de todas as medidas previstas em legislação. Por isso que é importante a gente pegar os principais. Doutor, não preciso nem dizer, mais de 30, na verdade, se a gente juntar todas as atribuições previstas ao longo do CTB, ao CONTRAN e ao DENATRAN, só ao DENATRAN temos mais de 30. Então o que eu vou fazer com você? Eu vou bater as principais aqui, as que são efetivamente mais cobradas, e depois você vai ter que fazer a leitura do material a respeito das outras que tem aí, tá? É a parte mais chatinha, mas eu tô aqui para te dar essa luz. Essas 7 aqui são as que mais vêm caindo em prova. A primeira delas é expedir a permissão para dirigir, Carteira Nacional de Habilitação, Certificado de Registro Veicular e também o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, ou chamado também de CLA, Certificado de Licenciamento Anual, ok? Esses instrumentos, a PPD e a CNH, além da permissão internacional para dirigir, a gente também poderia inserir aqui, ó, que é a PID, Permissão Internacional para Dirigir. Então, na verdade, todos esses instrumentos, todas essas modalidades de habilitação, assim como os documentos relativos ao veículo, quem compete expedição é o DENATRAN. Só que, doutor, o DENATRAN, obviamente que ele não faz isso. É uma atribuição originária do DENATRAN, mas que ele delegou aos DETRANs dos estados e do Distrito Federal. Tanto é que hoje a sua habilitação ela é emitida pelo DETRAN. Inclusive aparece até a sigla do estado que ele foi emitido. Então, nesse caso, toma cuidado. Hoje o DENATRAN delegou essa função aos DETRANs, aos Departamentos Estaduais de Trânsito, tanto do Distrito Federal quanto também dos estados aí, ok? Além disso, organizar e manter cadastros, doutor. Hoje a gente sabe que na esfera federal é fundamental que exista um banco de dados relativos a informações de veículos e também de condutores, assim como dados complementares. E é por isso que eu citei para você que o Registro Nacional de Condutores Habilitados é um banco de dados de todos os condutores que têm habilitação do Brasil. Quem organiza e mantém esse dado, assim como também gerencia, vem a ser diretamente o DENATRAN. Tá? O DENATRAN, portanto, cabe a ele organizar e manter o RENASH, também o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, ok? Além disso, RENAEST, Registro Nacional de Estatística Relativa a Acidentes de Trânsito, ok? Então também entra o RENAEST. E por fim o RENAINF, o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, ok? Então se eu tenho um banco de dados com infração de trânsito, com estatística de acidente de trânsito, com veículos automotores e com condutores habilitados, quem organiza e mantém todos esses dados, doutor, é só você lembrar assim, ó, o registro não é nacional? Se é nacional, quem vai organizar e manter, como é política de execução de trabalho, é o órgão executivo da União. Portanto, nesse caso, o DENATRAN. Muito importante você lembrar que esses 4 cadastros aqui são organizados e mantidos pelo próprio DENATRAN. Beleza? O Departamento Nacional de Trânsito. Superado essas daqui, vamos ver mais algumas. Olha só. Administrar o Fundo de Segurança e Educação no Trânsito. Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Beleza? Esse fundo, se ele tem cunho nacional, é porque, olha só, quem administra tem que ser um órgão federal. No nosso caso, o DETRAN. Desculpa, o DENATRAN. Além disso, administrar o Fundo Nacional, esse Fundo Nacional ele recebe verba de infração de trânsito, só para você ter ideia. Lá no finalzinho, nas disposições finais do Código de Trânsito, ele estabelece que 5% do arrecadado com infrações de trânsito, com multas, propriamente dito, será direcionado ao Fundo de Âmbito Nacional, que trabalha com segurança e educação no trânsito. Nesse caso é o FUNSET. E quem administra esse FUNSET vai ser o DENATRAN. Além disso, ele faz a coordenação administrativa também
em se tratando de regulamentação de registro de pontuação e penalidade. Então, quando eu digo para você que coordenar a administração e o registro de pontuação e penalidades, obviamente relativa ao condutor, é só condutor que tem pontuação. O carro não tem pontuação na carteira, tá, filho? O carro não tem carteira, beleza? O carro tem CRV ou CRLV, belezinha? Então, pontuação e penalidade relativa ao infrator, quem coordena essa administração em registro é o DENATRAN também. Além disso, como eu falei para você, expedir o PID, lembrando que essa atribuição também é uma atribuição que foi delegada ao DETRAN, hoje dos estados. Esse aqui cai pra caramba, doutor. Se eu falei para você que o CONTRAN é instância recursal, olha que interessante. O CONTRAN, ele pode receber um recurso em segunda instância, por exemplo, diante de uma infração gravíssima. Perfeito. Se o CONTRAN pode fazer isso daqui, quem vai instruir, quem vai produzir as provas desse recurso positivo ou negativo será o DENATRAN. O DENATRAN instrui os recursos interpostos diante do CONTRAN. Toma cuidado, essa atribuição cai pra caramba. Então, se uma pessoa vai em segunda instância para o CONTRAN, a fundamentação da positiva ou da negativa do CONTRAN, quem faz diretamente é o DENATRAN. Toma cuidado. E por fim, estabelecer um modelo padronizado de coleta de informações de trânsito. Por exemplo, o AIT, o auto de infração de trânsito. Quais são as informações que tem nele, Pedro? Tudo isso você tem que saber aí na prática. Belezinha? Agora, vamos entrar para quem quer a PRF, meu Deus, agora eu entro no cume, no ápice das atribuições que você tem que tomar cuidado para sua prova. Órgão de Polícia Rodoviária Federal. Eu extrapolo a política de execução do trânsito e eu vou agora para fiscalização. Doutor, a PRF, ela tem atribuição constitucional de órgão de policial de fiscalização. É por isso que a nomenclatura patrulhamento ostensivo das rodovias federais pode aparecer na sua prova. Portanto, a Polícia Rodoviária Federal é um órgão ostensivo, diga-se preventivo, mas hoje nós sabemos que ela também atua no combate e repressão de tráfico internacional, por exemplo, de drogas e de armas. Então, por mais que você leia a nomenclatura ostensiva relativa à PRF, você já sabe que essa polícia ela também atua como polícia que combate diretamente a questão relativa aos tráficos em si, beleza? A PRF, ela tem uma série de atribuições trazidas pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, mas ela deve ser complementada pelo Decreto 655 de 95. Esse decreto, ele geralmente está previsto aí na aula que a gente trabalha com a PRF, no edital também da PRF. E aí o que eu cito para você? Nesse momento, eu vou citar o decreto e em seguida, se aparecer no seu edital, eu vou trabalhar nas aulas de resoluções e complementações de legislação de trânsito, o decreto 655 especificamente. Ele é curtinho, 3 artigos, 2 ou 3 artigos aí pra gente trabalhar batido nele, ok? Então a PRF ela vem a ser um órgão policial de fiscalização. Portanto, a palavra ostensiva também pode estar relacionado aqui à PRF. E agora vamos explodir as competências e as atribuições previstas para o órgão em se tratando de Código de Trânsito. A primeira delas vem a ser cumprir e fazer cumprir a legislação e as leis de trânsito. Tudo bem, primeiro ela tem que dar o exemplo, para em seguida exigir e poder fiscalizar. Tudo bem. Além disso, realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Por mais que a lei só fale de rodovia federal, você também tem que fazer uma interpretação mais minuciosa. Quer ver? Ele não cita estrada, mas a doutrina, em se tratando de definição, é enfática. Também não é apenas patrulhamento ostensivo das rodovias, mas também entra das estradas em nível federal. Lembrando que rodovia e estrada, rodovia é pavimentada e estrada é não pavimentada, ok? Portanto, é esta atribuição da PRF que permita que ela faça uma série de fiscalizações de trânsito, dentre elas o tamanho e o peso de determinados veículos de carga, ok? Aqueles caminhões, por exemplo, que estão cheios, o veículo, será que ele extrapolou o peso dele? Se extrapolar, a própria Polícia Rodoviária Federal poderá estabelecer uma penalidade de multa, ok? Então a fiscalização de cargas e de dimensões também pode ser feito pela própria Polícia Rodoviária Federal, em se tratando de fiscalização. Além disso, rodovias privatizadas e estatizadas. Funciona assim. As rodovias que foram privatizadas, ou seja, concedidas mediante licitação a terceiros, que são chamados de delegatários de serviço público, essas pessoas poderão, em se tratando de privatizadas,
ter a fiscalização feita por um órgão chamado Agência Nacional de Transportes Terrestres, ok? Rodovia privatizada, na prática, Agência Nacional de Transporte Terrestre, mas isso não impede, olha o que eu vou dizer, isto não impede que a Polícia Rodoviária Federal fiscalize também rodovias privatizadas. Da mesma forma, as estatizadas, aquelas que pertencem ao Estado, poderão ser fiscalizadas além pela PRF, também pelo DENIT ou pelo DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Se a rodovia for estadual, pelo DER. Se for federal, pelo DENIT, assim como pela própria PRF. Como se trata de um órgão, olha que interessante, de fiscalização e que exerce poder de polícia, a PRF também, eu vou repetir, também pode fiscalizar rodovias privatizadas, ok? Além da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Show de bola! Terceira atribuição, você vai explodir, doutor. Meu Deus, se eu pudesse agora eu estaria gritando com você. Caberá à PRF, em se tratando da terceira atribuição, eu concentro os meus estudos com você aqui e nós vamos explodir em 3 tópicos a terceira atribuição. A primeira delas é aplicar e arrecadar multas. Doutor, a PRF, ela pode aplicar 2 penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Sejam elas multas que serão recolhidas mediante boleto. Olha que interessante, a multa ela não pode ser paga diretamente para o agente de trânsito, doutor. Você não pode pagar a multa direto para o policial rodoviário federal. Se você fizer, você entrará no crime de corrupção ativa. E se ele receber, no crime de corrupção passiva. Toma cuidado, não se pode fazer entrega direto aos agentes de trânsito. Isso é feito mediante depósito por boleto bancário. E, além da multa, eu também poderei, a autoridade de trânsito da PRF pode converter esta multa em advertência por escrito, nas hipóteses previstas na lei. Quais seriam elas, Pedro? Porra, se o indivíduo ele não é reincidente em infração leve, ou até mesmo tem uma infração de natureza média, ele poderá solicitar a advertência por escrito à autoridade de trânsito, desde que ele não seja reincidente nos últimos 12 meses aí, ok? Então toma cuidado que lá na frente eu vou falar com você a respeito dessa advertência por escrito aqui de novo, ok? Só anota o seguinte, por enquanto, pode a PRF aplicar e arrecadar multas, assim como aplicar a penalidade de advertência por escrito, ok? Essas 2 ela pode fazer, lembrando que as arrecadações sempre se dará mediante boleto. Além disso, valores. Ela também poderá arrecadar valores provenientes da estada e da remoção de veículos, objetos e animais. Olha só, lembra que valor, a PRF ela pode arrecadar valor do VOA. Qual VOA, Pedro? Veículos que ficaram, por exemplo, em se tratando de depósito da pista, você já deve ter visto, por exemplo, um centro operacional da PRF em que tem um estacionamentozinho ali do lado que o carro tem que ficar detido. Se ele for removido, olha o termo técnico, a medida administrativa, remoção para esse pátio, a estadia diária ela pode arrecadar também, só que eu não preciso nem dizer, mediante pagamento de boleto, ok? Estada e remoção. É a Polícia Rodoviária Federal que remove veículos, objetos e animais da pista, doutor. Diga-se de passagem, já ouviu falar de um carro chamado Pega-Boi? Olha que interessante, se você colocar aí no Google você vai ver essa parada, o famoso Pega-Boi. Então hoje a Polícia Rodoviária Federal, na prática é só ela quem tem a atribuição de remover veículos, objetos e animais da pista, percebeu? Imagina que durante uma viagem você colida contra um animal silvestre. A retirada desse boi, dessa vaca, desse equino, seja o que for que apareceu na sua frente, quem faz é a Polícia Rodoviária Federal. Então essa atribuição aqui cai demais, ok? Por isso que eu tenho que quebrar essa terceira em 3 pontos de vista aqui. Além disso, escolta de veículos de carga, superdimensionadas ou de cargas perigosas. Além disso, nós vamos ver que a PRF ela também pode fazer escolta de outros tipos de veículos também, como, por exemplo, os veículos de representação diplomática e por aí vai, ok? Nesse caso, só anota essa terceira vertente da terceira atribuição. Escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. A PRF também poderá fazê-lo. Vamos continuar agora falando um pouquinho a respeito dessas atribuições da PRF. Olha só, outras atribuições atinentes à Polícia Rodoviária Federal que você tem que lembrar primeiro. Essa daqui também cai bastante porque a galera não está tão familiarizada com o termo, mas imagine o seguinte. O levantamento dos locais de acidente também é atribuição da Polícia Rodoviária Federal e o termo é justamente esse para o Código de Trânsito. Levantamento de locais de acidente. Pedro, o que vem a ser o levantamento?
O levantamento nada mais é do que a descrição resumida do que aconteceu naquele local, mediante preenchimento do boletim de ocorrência de trânsito ou boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Nesse caso, estamos diante de um documento muito prático, muito visto na prática policial. Então a PRF, por exemplo, quando chega num local de crime, de acordo com o Código de Trânsito, apenas levantamento de local de acidente. E aí eu vou citar para você o decreto 655, olha só. No decreto 655, ele trabalha expressamente a previsão de que cabe à PRF realizar perícias de trânsito. E aí vem a questão, Pedro, então o PRF pode ou não pode fazer perícia? Hoje existem grupos especializados da Polícia Rodoviária Federal na prática em realizar esse tipo de perícia. Inclusive na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, existe um grupo de policiais rodoviários que fazem esses treinamentos. Tudo bem, só que hoje, doutor, a gente sabe que na prática é muito complicado se trabalhar com esse tipo de perícia. Por quê? Você que nunca fez uma perícia de acidente de trânsito, primeiro, você tem que ter noções muito aplicadas de física, ok? E de engenharia de trânsito. Nesse caso, se você precisa desses dois, uma frenagem, por exemplo, ela demanda uma série de fórmulas e conversões, então, na prática, a gente sabe que é muito mais complicado a gente fazer essa perícia. Por isso que muitas vezes os agentes da PRF acabam muitas vezes apelando por peritos criminais, para que os peritos criminais efetivamente trabalhem dentro desse ponto. Sem falar que o próprio Código de Trânsito, o próprio Código de Processo Penal estabelece que quando a infração deixar vestígio, o exame de corpo de delito é obrigatório. E o exame de corpo de delito é atribuição do perito criminal. Então hoje existe esse conflito entre os dois. De acordo com o decreto, o PRF ele pode sim realizar perícias, mas de acordo com o Código de Trânsito não. De acordo com o Código de Trânsito, apenas levantamento de local de acidente. Show de bola? Pedro, e o atendimento a vítimas e socorro e salvamento? Também atribuição do Policial Rodoviário Federal. Então você, futuro PRF, que pretende efetivamente entrar nesse concurso, pelo menos de 2018, no concurso que vier aí na frente, o atendimento, socorro e salvamento de vítimas deverá se dar pelo policial, ou seja, você tem que ter sangue frio na hora que você pegar um acidente. Eu sei, Pedro, mas eu não tenho treinamento para isso. Esse é outro problema na prática. É por isso que muitas vezes isso é delegado a concessionárias de serviço público. Por isso que muitas vezes grupos especializados de ambulâncias e médicos emergencialistas, digamos assim, emergenciais, esses médicos eles conseguem fazer esse atendimento em via pública de maneira muito mais técnica e muito mais segura do que os próprios PRFs, beleza? Mas se a prova te perguntar, você vai dizer que é atribuição dele também. Show de bola. Agora, credenciar serviços de escolta. Doutor, então dentro da PRF é possível também que particulares credenciem serviços de escolta. Lembrando que a própria nomenclatura é essa. Se a prova citar escolta armada, aí você tem que tomar cuidado. Pedro, a PRF faz escolta? Ela faz, e é óbvio que os agentes eles vão armados. Mas aqui, quando eu trabalho com a nomenclatura escolta armada, eu necessariamente estou remetendo à Polícia Federal. Isso sim que você tem que tomar cuidado. Credenciar serviços de escoltas, esse serviço de escolta é serviço de escolta praticado por particulares. Lembrando que a PRF também faz escolta e obviamente que essa escolta é armada. Tudo bem? Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, assim como a interdição de obras ou instalações que não estiverem autorizadas ali na via, ou se elas estiverem irregulares. Então é possível também, por aquilo que a gente chama lá no direito administrativo, pelo poder de polícia administrativa. Pode a PRF embargar, digamos assim, essa obra, parar essa obra, chamar a autoridade responsável pelo fato e efetivamente trabalhar dentro disso aqui, assegurando a livre circulação. Então pode, inclusive, de acordo com a doutrina, o próprio Policial Rodoviário Federal utilizar a força, fazer uso da força para assegurar a livre circulação da via. Ok? O direito de locomoção, doutor, é um direito de todos. Perfeito? Olha a sétima atribuição, coletar dados estatísticos e também estudos. Esses dados estatísticos e estudos aqui são os dados em que eu vou alimentar um órgão chamado de RENAEST. Na verdade é um banco de dados, Registro Nacional de Estatística de Acidente de Trânsito. Inclusive o RENAEST ele é gerenciado, olha o que eu vou dizer, ele é organizado e mantido pelo DENATRAN. Só que quem alimenta esse banco de dados é, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. Então, coletar dados e estatísticas desses tipos de estudos é uma das atribuições também aplicadas à PRF. Além disso, implementar medidas da Política Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, portanto, atua em tese como órgão executivo também a Polícia Rodoviária Federal, porque ela está diretamente vinculada ao dia a dia na pista, ok? Então, toma cuidado com essa implementação de medidas aqui. Olha as últimas atribuições da PRF para a gente fechar finalmente.
promover e participar de todo tipo de política, de todo tipo de curso de estudo relacionando educação e segurança no trânsito. Então é também admitido que a Polícia Rodoviária Federal tem essa vertente técnica preparatória e também participativa em se tratando de ostensividade e prevenção de trânsito, ok? E por fim, fiscalizar ruídos e poluentes emanados por esses veículos. Então, quando eu trabalho com a PRF sendo uma polícia ostensiva ou preventiva, significa que ela serve para fiscalizar peso, dimensão, ruídos e poluentes emitidos pelos veículos, ok? Com isso, eu fecho aquilo que o Código de Trânsito nos diz a respeito de atribuição da PRF, mas complemento com o Decreto 655 de 95, que nós não vamos estudar nesse momento, nós vamos ver lá na frente o Decreto 655, tudo bem? Agora é o momento da gente citar as atribuições, a parte pertinentes ao Código de Trânsito Brasileiro. E com isso, eu fecho com você as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, efetivamente buscando aquilo que vai cair na sua prova com aquele direcionamento às palavras-chave. Isso não exime você de ler o material. Leia o material que com certeza ele apresenta o ponto de vista mais mastigado e mais completo para você entender melhor o conteúdo.